A paz do Senhor Jesus. Sempre falamos sobre seguir a Cristo, sobre ser discípulos ou discípulo de Jesus. E será que entendemos de fato o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Para responder essa pergunta, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aí ele vai dizer: porque adianta o homem granjear ou ganhar o mundo todo e perder a sua alma ou prejudicar a sua alma. Mas observem que aqui Jesus está dizendo: e dizia a todos. O primeiro detalhe dessa passagem bíblica é que Jesus, ele não chama alguns aqui no caso. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui ele chama a todos. Se alguém quer vir após mim. E quando ele fala se alguém, esse alguém é exatamente aqueles que escolhem, os escolhidos, que querem seguir a Jesus. E ele não disse que daria para eles uma vida de acordo com os padrões do mundo. Ele diz assim: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje, a cruz pode ter virado um ícone, um símbolo da religião cristã. Mas a cruz é um símbolo de morte. E na época de Jesus, Jesus sabia o que era a cruz e os discípulos, os ouvintes, todos sabiam o que era uma cruz. Essa passagem foi muito dura para todo mundo que ouvia. Tomar a cruz não é simplesmente você tatuar no braço, ou usar uma roupa, ou colocar no seu carro. Isso aqui é você seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu. Era um caminho que era contra a ideia popular. Era um caminho que não seguia os mesmos padrões do mundo. Tomar a cruz de Jesus é você caminhar rumo ao trono, que é o Calvário, que é a morte para o mundo. Tomar a cruz de Jesus, no nosso caso, é você ser criticado como Jesus foi, zombado como ele foi. Imagine Jesus passando ali na caminho ao Calvário. As pessoas cuspiam, zombavam, maltratavam, caluniavam, acusava de coisa que não fez, e mesmo assim Jesus mantinha o seu ritmo rumo ao Calvário, rumo à crucificação. É claro que a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu o nome sobre todo o nome. Mas o caminho da cruz ele passou. Então Jesus não nos chamou para sentar em um trono assim do nada. Ele chama primeiro para tomar a sua cruz. E isso é ser discípulo. Discípulo não é você ser apenas um admirador do Evangelho, um admirador de Cristo. Discípulo é você tomar a sua cruz e seguir Jesus. Temos aqui no versículo 24 um paradoxo, onde Jesus começa dizendo: olha, para salvar a sua vida, você tem que perder a sua vida. E se você perder a sua vida por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, você vai salvar a sua vida. Então aqui temos paradoxos, e tem mais paradoxos, a Bíblia é cheia disso. Por exemplo, Jesus disse que o maior no reino dos céus deveria se fazer como o menor, que o maior serviria ao menor. Então, por exemplo, a Bíblia mostra que Satanás te oferece um reino de glória.
E no final, o destino é a morte. Jesus Cristo te oferece a morte, que é tomar a cruz e segui-lo. Mas no final, o resultado é uma vida eterna. Então, o reino dos céus é um paradoxo, é o contrário daquilo que a opinião comum tem. Precisamos de perguntar: será que nós estamos entendendo o que é o Evangelho, o que é servir a Jesus, o que é ser discípulo de verdade? A pergunta que faríamos é: você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos por Cristo? Seguindo Jesus e deixando o sonho de ser rico, de ser grande, de ser poderoso, de ser famoso, por amor ao Evangelho? Muitas pessoas seguem a Jesus porque têm um sonho e espera que Jesus realize os sonhos dela. Mas o nosso sonho não está acima da nossa salvação e do sacrifício que Jesus teve por nós. Hernandes Dias Lopes vai dizer que não há coroa sem cruz. Da mesma forma que não existe céus ou céu sem renúncia. Então sabemos que precisamos seguir a Cristo, não rumo ao sucesso, mas é rumo ao Calvário. Essa religião que prega só sucesso, só bens financeiros, só mil maravilhas, essa religião está errada. Nós devemos seguir a Jesus Cristo para o Calvário. O discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele não é apenas um admirador que fica observando, olha só como Jesus sofreu. Não, ele é alguém que pega a cruz, ele é um discípulo, ele é um seguidor e não um admirador. A igreja deve fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e fazeis discípulos, fazeis seguidores, fazeis pessoas que pega a cruz, coloca nas costas e segue a Jesus Cristo. E para finalizar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, Jesus tem uma vida eterna de vitória para todos nós. Eu sei que seguir a Jesus Cristo é uma vitória muito grande. Eu sei que quando você assume uma postura de ser filho de Deus, servo de Deus, você está livre da condenação e da morte, livre das garras de Satanás, mas você passa a carregar a cruz. E é isso que nós precisamos. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos chamou e nós aceitamos, Pai. E nós ouvimos e nós escolhemos seguir esse caminho. O Senhor nunca ofereceu uma porta larga, mas uma porta estreita. O Senhor, Pai, sempre disse que estaríamos conosco. Pai, que nós venhamos ter entendimento da Tua palavra e entender, Pai, que se o mundo nos persegue, eles perseguiram ao Senhor primeiro. E entender, Pai, que não temos que ser amigo do mundo, mas que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos, desprende os nossos olhos, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da lei do Senhor e que venhamos ter, Pai, um conhecimento pleno da Tua verdade. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Fique na paz do Senhor.